Olá, internautas. Estamos aqui em mais um programa da TV Sindimédico. Hoje nós vamos tratar sobre a Lei 6.144/2018, projeto de lei do deputado Vasni Derruri, que foi aprovado na Câmara Distrital. Essa lei trata das condições de informações às pacientes gestantes, paridas e puérperas, sobre as suas condições que elas têm para ter seu parto. Essa lei vem trazer agora dificuldades para nós do ponto de vista das condições de trabalho, que muitas das coisas que falam na lei não competem ao médico, ao anestesista, ao pediatra e às suas condições de trabalho. Compete sim as condições que o Estado fornece para que a equipe trabalhe e dê assistência a essas gestantes. Esse assunto já foi tratado aqui no sindicato a semana passada. Nós tivemos aqui a presença do Conselho Regional de Medicina, representado pelo Dr. Etelvino Trindade, que nós vamos falar agora, apresentá-lo. Já esteve representada pela deputada Celina Leão, eu como presidente, e a nossa advogada, a doutora Ana Carolina, do escritório Riegel. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui o doutor Etelvino Trindade. Boa noite, Trindade, obrigado. Boa noite. Eu queria apresentar o doutor Trindade, primeiro agradecê-lo pessoalmente pela sua disponibilidade de vir aqui, né? E também dizer o meu muito obrigado de sempre, que desde quando eu cheguei em Brasília, em 88 para 89, eu fui seu aluno, fui no HFA, onde o senhor era chefe da ginecologia obstetrícia, e o Dr. Trindade tem um largo currículo. Ele é médico ginecologista obstetra, mastologista, oncologista, foi presidente da SGOB aqui de Brasília, da Sociedade de Ginecologia Obstetrícia de Brasília, em 1990, e depois disso tem livros publicados, trabalhos científicos publicados. Hoje faz parte da Câmara Técnica do Conselho Regional de Medicina, foi presidente da nossa especialidade da Federação Brasileira de Ginecologia Obstetrícia e palestrante por todo esse Brasil afora, e sempre nos ensinou, nos orientou, não só Brasília, como o Brasil todo. Eu estou tendo mais uma vez meu agradecimento pessoal, a sua amizade por mim e a sua capacidade de adquirir e aderir tanta coisa que o senhor faz e bem feito. Obrigado, viu? Obrigado. Eu fico grato ao Carlos aqui, porque essa apresentação carinhosa é muito boa para a gente. Porque as pessoas hoje parece que perderam a capacidade do acolhimento. Então, com as palavras de carinho, a gente se sente acolhido. Muito obrigado, Carlos. Tivemos uma reunião há alguns dias atrás sobre essa lei, doutor Trindade. Então eu já começo aqui, muitas perguntas estão chegando para o senhor antes de mais nada. A questão da humanização do atendimento e da gestante e do recém-nascido é tratada adequadamente pelos médicos e pelas entidades médicas? Carlos, eu entendo que é adequado o tratamento que as pessoas fazem. Como no Brasil a gestante ou parto é médico-cêntrico, o médico geralmente está à frente dessa assistência. E estando à frente, o que a gente pode comprovar? É que os médicos os ginecologistas obstetras começam com obstetrícia. E eles adquirem a clientela. Como que eles adquirem? Através do atendimento que ele dá. E esse atendimento, geralmente, ele é aperfeiçoado e é gestado, digamos assim, dentro do serviço público, nos plantões e no atendimento das pacientes. Então, acho que é bom. Logicamente, tem queixas, tanto é que a população reclama de algumas coisas. Mas essas queixas eu entendo como sejam minoritárias. Tá. Veja bem, doutor Trindade, a lei, praticamente, ela só responsabiliza a equipe. Quanto ao papel do Estado, como é que o senhor vê isso no que a gente está discutindo e buscando modificar essa lei? Carlos, esse problema que a gente discutiu esses dias atrás, justamente a lei tem um viés que eu citei na hora da discussão, porque ela, no caput da lei, ela fala que a lei é para informar paciente, mas todo o que deriva do caput fala de violência obstétrica. E eu entendo que esse aspecto da violência que a lei trata, tudo quanto é coisa que é dita como danosa para a paciente, isso é, na mais das vezes, uma responsabilidade muito mais inclusiva do Estado do que do médico e do assistente. Porque o que a gestante queixa
E tem um trabalho que foi feito pela Fiocruz, ele foi publicado em 2014 sobre atendimento de parto. Ele focava a cesariana. E foi vista mais de 100 maternidades e mais de 80 mil mulheres. Esse trabalho da Fiocruz, ele chegou à conclusão seguinte: primeiro, inquiridas as pacientes, quando de início de gestação, qual seria a sua escolha para o término do parto, ela falava que queria o parto normal. Quando chegava próximo do parto, e esse foi o dado mais importante, quando chegava próximo do parto, ela pedia cesariana. E a hora que foi procurado a motivação disso, ficou muito claro que ela queria o parto cesariano por causa da dor. Então, um dos problemas fundamentais da paciente é dentro do trabalho de parto, da assistência, ela tem dor. E essa dor, por exemplo, que é o mais sensível na pesquisa, esse é problema de Estado. Tem que ter anestesista, tem que ter insumos, tem que ter medicações, não existem. Mas só que o médico é apenado, por quê? Porque a paciente, a hora que está numa situação de dor, primeiro a sensibilidade exacerbada, a percepção muito mais aguda. A hora que ela tem o problema, ela acha que a instância resolutiva está no médico que está em frente dela, mas só que esse médico não tem acesso ao insumo que precisaria. Ele precisaria do anestesista, então ele nem tem como pedir anestesista. Você vê, a falta de estrutura do Estado, né, faz com que o médico não possa usar todo o seu conhecimento e todas as suas ferramentas para aliviar essa situação que existe. Perfeito. Agora, uma coisa que eu queria deixar claro aqui e esclarecer aos nossos internautas, e que o senhor falasse muito bem, eu sei que você tem toda a propriedade disso, a violência obstétrica hoje. O Ministério da Saúde, a Federação Brasileira de Ginecologia e o Conselho Federal de Medicina, o que está estabelecido, a origem disso daí, como que isso está? Porque está um apego em relação a isso que está quase impossível trabalhar, né, Trindade? O médico já não pode nem nada, tudo é violência obstétrica. Então, vamos esclarecer isso, o que é violência, de onde surgiu isso daí, porque até entre os obstetras há uma confusão. Tanto é que a gente viu que a queda da procura pela especialidade vem diminuindo muito a cada ano que passa. Né? A gente já conversava isso na época do senhor lá na Febrasa como presidente, agora recentemente atrás aí. Então, vamos esclarecer isso, Trindade. Ok. A violência obstétrica, a terminologia, ela se impôs porque todo mundo fala dessa forma. É claro que nós médicos nos sentimos agredidos nisso, porque a hora que se fala de violência obstétrica termina apontando a nós como os autores e atores disso, mas que é um equívoco. Mas a violência obstétrica começou como um processo ideológico que, no governo de Chávez, em 2006, onde foi feita uma lei venezuelana e titulou os desacertos, digamos assim, da obstetrícia, de atendimentos, como violência obstétrica. E colocou dentro da lei um viés meio, não muito claro, assim, um pouco nebuloso, que o obstetra seria o maior causador disso. Em seguida, aí já se impõe uma coisa, um viés ideológico. Em seguida, a Argentina copiou a lei, fez uma lei similar, e na sequência a Bolívia também fez, e depois a província de Santa Cruz, no México, fez também uma lei similar, acrescendo artigos que designavam punições. E atualmente no Brasil nós temos esse contingenciamento também, porque existe 2 projetos de lei na Câmara dos Deputados que trata desse assunto, sendo que o projeto do Jean Willis é na Câmara Federal, né? Sendo que o projeto do deputado Jean Willis, ele coloca também na lei algumas instâncias punitivas. Então, eu acho que o problema é bastante ideológico, é um modo que as pessoas usam para poder agregar. São aspectos realizados através de mídia e influência social, então é um aspecto sociológico que foi criado mais por Goebbels na Alemanha nazista, e que é aplicado sistematicamente em meios políticos. Você começa a falar
coisas sistematicamente a mesma coisa, então uma mentira pode se tornar verdade e o objetivo parece que é esse mesmo. E o segundo aspecto é que você precisa de um inimigo comum, porque a hora que você tem um inimigo comum, você ajunta as pessoas e determina quem é o inimigo, porque fica difuso. A hora que você se fala em violência obstétrica e não colocar subjacente alguém responsável pela violência obstétrica, fica difundido. E a difusão vai cair em cima do governo, e o governo não quer que isso ocorra. Porque o grande debacle nosso de assistência de saúde é governo, infelizmente é. É falta de gestão, é falta de recursos, é falta de uma atenção mais pragmática vertida ao paciente, em vez de uma versão pragmática de fundos ideológicos. Veja bem, Trindade, eu fiz obstetrícia a vida toda, né? Dei plantão em serviço público mais de 25 anos. Então o Sindicato dos Médicos visita todas as unidades, né? Todo ano, o ano todo, a gente vai nas maternidades e tudo mais. E a gente vê, primeira coisa, o número insuficiente de colegas num plantão. Então, quando o senhor pega um plantão, tem que ter 5, 6 colegas de plantão para tocar. Um fica lá fora atendendo ficha, ou 2 ficam no pré-parto e 2 entram para operar. As emergências, a cesariana, as curetagem, as laparotomias ginecológicas, o que tiver que fazer. Quantas e quantas vezes esse fato se repete, você vê 2 colegas operando dentro do centro cirúrgico e muitas vezes o pré-parto descoberto. Muitas vezes a ficha lá fora descoberto. Aí eu pergunto, quer mais violência obstétrica do que isso? Causada pelo Estado, causada pelo não cumprimento da escala mínima? Quantas e quantas vezes a gente vê isso, né? E eu penso o seguinte sobre a violência obstétrica. A gente tem uma formação médica, tem uma formação humanizada em tratar o ser humano. Eu acho que nenhum obstetra em sã consciência comete nada em relação a isso. Por isso que eu achei essa lei um absurdo. O sindicato se posicionou, está se posicionando cada vez mais, com o apoio de todos vocês, em relação a isso. Eu te pergunto, parto sem dor? Poucos, né, Trindade? E aí o que você precisa para ter um parto sem dor ou amenizar a dor da paciente, até de um processo fisiológico? Queria... Ok, é lógico, isso é muito claro. Basta olhar a mídia diuturna. Eu acredito que tem uma frequência talvez mais que semanal de denúncias e de fotos que são publicadas sobre o atendimento médico no país inteiro. Brasília, infelizmente, tinha excelente, eu acho, condições médicas, isso nos trouxe para Brasília. Acho que a escolha sua, a minha, porque Brasília era um local que a gente tinha o referencial de um atendimento bom, ter condições de trabalho. Mas isso é geral. Então, existe essa falta. Eu acredito que nesse problema, o que a gestante, que a gente citou, a dor, e o Carlos agora me pergunta exatamente a mesma coisa, ele sabe que o problema tem solução. Mas para o problema ter solução, você tem que ter equipes suficientes de atendimento. Existe um modo que as pessoas usam de tapar o sol com a peneira, digamos assim, de restringir equipes, dizendo que os médicos eventualmente ficam sem produtividade naquele período de plantão. Mas acontece que tem certas coisas que não são bem assim. O parto em si não é uma emergência nem urgência, mas precisa assistência. Então precisa a equipe lá presente, porque a hora que ocorre a urgência e mais grave a emergência, a ação tem que ser imediata porque está envolvendo risco de morte. Nessas circunstâncias, aí o governo põe equipes menores, porque eventualmente um plantão, por exemplo, pode ter 3 de plantão e ocorrer, digamos, 3 partos. Então, fala, a equipe está ociosa. Mas não pode ser visto dessa forma. Eu acho que é mais ou menos o que acontece. Por que a gente paga bombeiros para ficarem à toa? Eu acho que a situação é similar. Então, o bombeiro está lá para emergência. E a assistência do parto, e o médico está na assistência pela emergência. Então, a equipe tem que estar completa, não tem outra alternativa. E a gente vê o número de partos em cada hospital, né? Você pega o hospital com 600, 700 partos mês,
É impossível você ter 3, 4 colegas. A outra situação que eu pergunto para o senhor é o seguinte: nós vimos vários artigos na lei que são verdadeiros absurdos, né? Eu gostaria que o senhor comentasse. Por exemplo, a paciente detenta, né? Se ela deve ficar algemada ou não, isso aí compete ao médico, como eles estão falando. Quer dizer, se você quer que algeme, porque ela é uma paciente que tem risco, né? E tem que ter ali o policial ou a policial ali no plantão. A primeira coisa. Segundo, se você precisa conduzir com um soro ou sem um soro, né? No nosso caso, nossa especialidade, conduzir um trabalho de parto com ocitocina. Se você às vezes tem a indicação de fazer episiotomia, né? Hoje tem trabalhos mostrando que não precisa fazer episiotomia em mais ninguém. Quer dizer, a gente não tem essa leitura, não tem isso daí. Então, todo esse procedimento passa a ser violência obstétrica pela lei. Agora, o relacionamento médico-paciente é muito importante. Você conversar com a sua paciente, o que é possível, o que é de risco, mas tem uma força da mídia em cima disso, tem uma força... Ministério Público, inclusive. Ministério Público e tudo mais em cima disso. Então, como que o senhor da Câmara Técnica do Conselho Regional de Medicina tem essa leitura, doutor Trindade? O que vocês têm essa leitura em relação a isso? Eu sou da Câmara Técnica do Regional, também sou do Federal. Do Federal, do Conselho Federal de Medicina. Mas o problema por etapas disso tudo que foi citado, vocês veem, ficou bem claro, né? E bem fácil fazer a resposta, digamos, por itens. O que o médico pode fazer se vem uma orientação do agente penitenciário que a paciente é perigosa e precisa ser algemada? O médico não pode ser a pessoa que vai resolver isso. Isso está resolvido de antemão, porque já existe um processo policial e essa paciente é perigosa no critério deles. E a lei de informação está culpando o médico, né? Exato, é um absurdo isso. O médico. Você chega na situação de, digamos assim, episiotomia, uso de ocitóxico, e outras coisas, outras intervenções que eventualmente sejam necessárias. Tipo, eventualmente se ajuda a rotação da cabeça fetal através de toque, manuseando um pouco o corpo do feto e o dedo tentando rodar um pouquinho a cabeça, aproveitando certos momentos do parto. Isso aí, dentro da lei, você não pode fazer. Agora, medicina não permite proscrições. Se for feito isso ipsos litere, você vai ter desfechos equivocados, ruins. Existe um trabalho da Noruega do ano passado, início do ano passado, e a Noruega tem um banco de dados populacional imenso, porque eles começaram a manter essa estrutura de registros logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Então a população toda é registrada. Então eles têm dados absolutos. E hoje está se vendo na Noruega, por exemplo, que os casos que vão aparecer de mulheres idosas com incontinência fecal é porque não foi feita episiotomia lá atrás. Perfeito. É trabalho comprovado. Perfeito. Você pega o problema, por exemplo, de ocitóxico, não pode ser proscrito, porque se entra uma dinâmica uterina, e tem muitos médicos nos ouvindo aí que entendem isso, as pessoas leigas, a dinâmica uterina são as contrações uterinas que ela tem o espaçamento. E tem que ter o espaçamento, porque em continuando com muita frequência, a criança vai sofrer por falta de oxigenação. O útero tem que relaxar para que seja aporte sanguíneo oxigenar a criança e depois contrai onde falta o aporte sanguíneo e oxigenação. Isso aí, quando entra numa distonia, o ocitóxico é uma droga salvadora. Então, ele regula, né? Ele regula então, a contração uterina. Não pode ser visto dessa forma. E também a lei diz que você tem que ouvir a paciente, tudo bem, quando tem tempo. Porque de repente não tem tempo. E como que você vai fazer? Você deixa morrer porque não ouviu o paciente. Aí você vai para os tribunais e o juiz vai falar, o médico sabia, o negro não sabia. Então, Trindade, mas continuando a linha de raciocínio, se eu tenho um procedimento a fazer, uma episiotomia, por exemplo, isso, uma musculatura que está ali mais tensa, um polo cefálico maior do feto, e você vê que ali as contrações precisa daquele alívio, que a gente teve a nossa formação aprendendo a fazer episiotomia, né? Não tenha dúvida. E se a paciente não concordar, eu não posso mais fazer o procedimento pelo que está nessa lei agora?
Se a família não concorda? Pela lei, você não poderia fazer. E aí, eu deixo ela em risco, ela, o bebê? Exato, esse é o problema que eu acho que é crucial, porque pela lei você não pode fazer. Você tem que ouvir e falar, vou fazer epísio. Não faz epísio, você não pode fazer. Lembre o seguinte, nós não trabalhamos sozinhos, então não adianta depois você falar que fez porque tem que fazer. A gente faz porque necessita. Você fala para ela que precisa fazer. Mas eu entendo isso, porque a episiotomia ela é feita quando você está no período expulsivo e você vê que tem um risco grande de ruptura. Nosso programa tem colegas que, não só médicos, mas tem outras pessoas que assistem. Vamos definir um pouquinho mais de episiotomia, Trindade? Certo. Episiotomia é um corte, né? É um corte. É um corte, nós geralmente fazemos ele médio lateral. Geralmente médio lateral direito, por quê? Porque nós somos a maioria destros. Então é mais fácil cortar assim do que cortar assim. Pro não destro é mais fácil cortar do lado esquerdo. Não importa o lado que foi cortado. Por que lateral? Porque se você fizer medial, o períneo, que é a distância entre o orifício vulvar e o ânus, ele não é tão grande. E se você fizer ali e houver um excesso de força, pode rasgar o reto, né? E depois da incontinência fecal, porque rompeu o esfíncter anal. Isso é episiotomia. Aí, esse é o primeiro aspecto que é episiotomia. Só isso? Só isso, só para quem está aí assistindo a gente poder entender. Então, é um procedimento que ainda há necessidade, em muitos casos, de se fazer. Tem, como o senhor citou, trabalhos mostrando que tem suas sequelas também, quem não faz. Né? Então, acho que vai muito do obstetra avaliar ali a condição do trabalho de parto e conduzir. E não está com uma lei de informação para paciente que o médico não pode fazer mais nada e tudo é violência. Esse que eu acho um absurdo. Mas dentro do mesmo raciocínio eu pergunto para o senhor, e a paciente que não tem vaga para ser atendida no hospital, para ser recebida, ou, ao contrário, se eu estou num hospital de menor complexidade que se faz parto e essa paciente precisa ser removida, por essa lei da informação, a 6144/2018, para quem que fica a responsabilidade? Pela lei está imputando o médico. Está imputando o médico. E o médico não tem nenhuma responsabilidade nisso, né, Carlos? A gente sabe. O problema... Mesma coisa é a vaga na UTI neonatal, né? Mesma coisa. Nós não temos esse poder. Você indica a necessidade ou executa a intervenção que tem uma indicação precisa para aquele momento. E a função do médico é essa. A partir daí, o que precisa ser feito? Tem que ter uma estrutura de apoio. O médico, o governo também equivoca muito, porque a hora que ele coloca, por exemplo, registros, é tudo um médico que tem que fazer. Não é. No mundo não é assim. Quem faz registro, por exemplo, você chega nos Estados Unidos, a cirurgia, o médico vai descrevendo a cirurgia e vai sendo gravado. Depois alguém escreve aquilo ou fica no computador. Aqui você tem que fazer tudo. A hora que o governo intervém, é o médico que vai fazer. O médico não tem como, ou ele vai fazer o atendimento e aplicar o conhecimento que ele tem para que o desfecho seja favorável e o paciente seja bem atendido, ou senão ele vai fazer a parte burocrática que deveria ter um burocrata para fazer. A hora que você precisa de uma ambulância, você indica que precisa da ambulância. Não é problema do médico se tem ambulância ou não. Nós não podemos assumir essa responsabilidade. Se o paciente você está, por exemplo, nos médicos que estão nos assistem, ou você, parturiente, que um dia foi ou será, se você for para um hospital, por exemplo, de periferia, onde não tem equipe suficiente, vai necessitar de alguém e precisa transferência, o médico que está lhe assistindo, ou você, médico, a única coisa que você pode fazer é o seguinte: registra que precisa ser transferido. Agora, se não tem auditoria, não tem regulação, não se sabe para onde mandar, é problema da gestor. Não é problema nosso. A lei, ela fala que a paciente pode fazer as denúncias na ouvidoria, tanto da rede pública como da rede suplementar privada, nos hospitais particulares, né? Eu pergunto, doutor Trindade, a gente acabou envolvendo o senhor, mas também por tanta coisa que o senhor representa. A Febrasgo vai se posicionar, primeira coisa. A SGOB vai se posicionar, e o Conselho Federal e Regional de Medicina, além desse movimento que o sindicato fez, que estaremos agora em breve já com a deputada Celina Leão, com os representantes, mas o senhor envolvido nessas 4 entidades, qual vai ser o posicionamento de vocês em relação a isso?
Então vamos começar pela Febrasgo, que é a nossa representatividade de especialidade. E a SGOB, com certeza, acompanha a Febrasgo. A SGOB talvez precisasse um pouquinho mais de ações, talvez juntar mais com o Sindicato dos Médicos e com a Associação Médica nas ações conjuntas, porque isso embasa a nossa força. E a gente precisa usar essa força, embora os colegas não sejam muito afetos a isso, as convocações não são nem sempre aceitas, o pessoal não vem, mas isso vai mudar, porque as coisas estão chegando num ponto limite. Mas a Febrasgo, ela fez duas coisas, uma começou na minha gestão, que chama-se Parto Adequado, que é um estudo que é uma estruturação que é feita capitaneada pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo, e junto com a IHD, Desenvolvimento de Saúde, é um Instituto de Desenvolvimento de Saúde americano, que é uma instância particular, não governamental, que estuda aspectos gestores e auxiliado pela parte técnica de inserção de melhores práticas. Esse de parto adequado está evoluindo, já tem resultados com diminuição do número de cesarianas, mas implica em uma coisa que tem que ser pensada e o governo não faz. Porque são coisas, inclusive, que o Ministério da Saúde fala que deve fazer, a Organização Mundial de Saúde também deve, mas não é aplicado na rede pública, mas os privados já começou a fazer. Embora tenha uma coisa que foi o início desse raciocínio segundo, que às vezes não se pensa, porque a hora que você faz ambiência hospitalar, ou seja, a paciente tem direito a toda a equipe em volta dela, isso implica numa coisa que se chama privacidade. A privacidade e a ampliação de espaço. Então, o parto vai ficar mais caro, sem dúvida nenhuma, dentro de uma lógica econômica capitalista. Ele vai ficar mais caro porque precisa mais espaço. Estrutura, né? Mais estrutura. O governo não faz. Aí o governo fala que tem que fazer dentro dos aspectos dele, de repente você tem uma enfermaria que nem biombo tem. E como eu vou colocar o marido da paciente que está aqui, tendo outra parturiente exposta lá para o marido ver? É inconcebível. E vendem como parto humanizado isso, né? Violência. Isso é violência. Isso é violência. Então o próprio governo fala que não quer violência, mas ele promove a violência, exigindo coisas do gestor hospitalar que ele não tem condições de fazer. Não tem medicação, não tem leito, não tem roupa, não tem nada, tudo é violência, né, Trindade? E aí imputa no médico, né? Exato. E a Febrasgo tem outra coisa. Ela fez também acordo com a Apcione, que é um projeto que começou a ser desenvolvido ano passado pelo Ministério da Saúde, que é também dentro de um parto um pouco mais adequado, onde insere a equipe. Só que o Apcione, no meu entender, tem um viés. Eu entendo que o Apcione vem suprir uma necessidade governamental de Ministério da Saúde pela não realização da política que ele introduziu da rede cegonha. Eu ia falar isso, não tem a maternidade de cegonha, né? Poxa. Ele não conseguiu porque, subjacente, ele quer o quê? Que as enfermeiras façam o parto. Nada contra o enfermeiro fazer parto desse supervisionado, né? Por obstetra. Agora, se o enfermeiro vai fazer isso sozinho, como eles querem, houve uma ruptura da sequência, porque a rede cegonha não conseguiu formar enfermagem suficiente. Por dois motivos. Primeiro, que o próprio enfermeiro, desculpe a palavra um pouco de jargão muito popular, o enfermeiro não é bobo. O enfermeiro sabe que se ele assumir isso dentro do hospital e der um problema de desfecho, o médico vai relatar a hora que atendeu que houve a ação do enfermeiro e houve o desfecho desfavorável. E eles têm medo disso, embora a justiça venha em cima do médico. O outro aspecto que tem é que, para formar esses enfermeiros, precisaria ter enfermeiros que soubessem obstetrícia. Não tem. Para entrar em estrutura, que foi copiado do NICE, o pessoal fala NICE, em terminologia inglesa, porque em inglês usa as letras, ele não fala Febrasgo, ele fala FEB dessa forma. Então, no sistema NICE, que está em discussão na Inglaterra, para fazer essa estrutura de equipe e colocar midwife,
que seria a nossa obstetriz, ele precisa seis midwives para cada médico. E como é que vai fazer isso? Se nós somos cerca de 36 mil médicos fazendo parto no país, você precisaria, no mínimo, de uns 150 mil enfermeiros capacitados. Não tem. Simplesmente não tem. Eu queria, antes de senhor terminar essa resposta toda, eu queria complementar quando o senhor fala do enfermeiro. É a mesma situação que nós temos do hospital escola, que vários hospitais públicos são hospitais escola, né? Você tem ali o staff, o preceptor, o senhor foi meu preceptor, eu fui preceptor de outros colegas, durante quase 15 anos, coordenei a obstetrícia do HMIB, e a gente vê o seguinte, ali proíbe o número de toques, ali proíbe você pedir para o colega ali, orientar o colega a examinar a paciente. Outro absurdo. Um que pode fazer toque. Só um que pode fazer. E tem plantão. Você está entendendo? Então, assim, uma verdadeira aberração essa lei, com certeza. Mas continuando, a gente estava falando, o senhor já falou da Febrasgo. E os conselhos que o senhor representa, o federal e o local nosso? Conselhos, nós temos uma particularidade, embora muitos entendam que o conselho seja um órgão de classe, não é. O conselho são autarquias. O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia. Então ele tem uma responsabilidade de gênese, de origem, que ele é uma instância de defesa social. Então a ação do conselho é normatizando e esclarecendo sobre normas que deem melhor desfecho e seja melhor de atendimento para a população. Essa é a primeira. A segunda coisa que ele tem, ele normatiza através de resoluções e tem o nosso código de ética. Então o conselho, o que ele faz nisso? O conselho, ele mantém na página dele, a Febrasgo também mantém essas ações, que são as resoluções e todos referentes a respeito de parto. Segunda coisa, o conselho é um parceiro nisso, eu acho que não se deve dizer contra o governo, mas no sentido de tentar fazer com que o governo entenda esses aspectos que são particulares de técnica, não são aspectos gestores, são aspectos de técnica. Então o médico tem um limite, o limite do médico é fazer a técnica. O resto que está nas circunstâncias, que leva toda a queixa social, a queixa das parturientes, é de governo, é gestor. Eu queria dar um minutinho para o senhor falar, acho que é importante, até pela chamada do nosso programa, em relação a muitos obstetras que estão assistindo, qual foi a tua marca, a tua principal marca na gestão Febrasgo, Trindade? A minha marca foi, eu entendo como tal, e eu acredito, sem falsa modéstia e sem também ser com aspecto arrogante, eu acho que eu consegui na Febrasgo uma coisa muito importante. A Febrasgo, quando eu assumi, foi numa disputa eleitoral com um colega que é um excelente profissional, é meu amigo, o Valdemar Naves, que é de Goiânia, né? Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Goiás, que foi o nosso contendente. Eu peguei uma Febrasgo esfacelada, porque houve um desvio econômico que ocorreu na gestão anterior. Por algum motivo, o pessoal acreditou em mim e votou em mim, porque eu participava da chapa anterior. Eu não participava, da chapa não, participava da gestão Febrasgo, porque quando ocorreu o problema foi o Conselho Fiscal que descobriu que foi bastante difícil para a gente, mas depois de mais de um ano a gente começou a descobrir o que teria ocorrido. E houve um desvio financeiro considerável, foi mais de 2 milhões, e isso aí eu entendi que naquele momento a Febrasgo precisava de união. Eu tive nos vários, principalmente nos estados que votaram contra, tiveram majoritários votos contrários, eu tive todos eles e a minha fala era sempre a mesma. Porque eu acho correto que, eu não acho errado, por exemplo, o pessoal de Goiânia votar no Valdemar, tem que ser. Porque você tem que votar nas pessoas que são seus referenciais. Se o Fernando está aqui, eu vou contra o Fernando, eu vou encontrar o Fernando no centro cirúrgico, nas associações, vou encontrar nas reuniões, né? Ele é o que é o amigo, eu tenho que defendê-lo.
a não ser que seja inimigo declarado dele, mas o correto é você ser leal às pessoas que lhe cercam. Isso é o correto pragmático de caráter e de lealdade. Não é problema ético, não, é caráter mesmo. Então eu achei certo, eu ia nesses estados e sempre falei isso. Inclusive parabenizando que eles tinham que fazer aquilo mesmo e mostrando para eles que isso não significava nada. Eles estariam dentro da Febrasgo também e esperavam o apoio deles. E me ajudaram demais, principalmente Rio Grande do Sul, maciçamente contra a nossa chapa. Quando houve o problema, se alguns de vocês aí se lembram, de Torres, daquela mocinha que a justiça mandou para o hospital, obrigou a fazer cesárea, porque ela não aceitou, induzida por uma doula muito experiente, porque tinha 22 anos. É irônico mesmo, é isso, eu falei por ironia. Ela não sabia nada, mas era ideologizada que não podia ter parto normal. Uma mulher que tinha tido parto cesariano prévio estava com apresentação pélvica. Indicação quase absoluta de cesariana. Total. E se deixasse, provavelmente morria ela e o feto. Eu ou rompia o útero dela, ou o feto entrava em sofrimento, os dois. Isso aí. Doutor Trindade, nós já estamos quase encerrando, mas eu tenho uma pergunta a colocar para o senhor. O senhor viu como que essa lei passou na Câmara? Desapercebida. Aí eu pergunto, qual a opinião do senhor em relação à representatividade na Câmara Distrital hoje, da gente ter, porque a vida toda aí o sindicato vem trabalhando e tudo que a gente vem conquistando, a gente está aí batendo na porta dos deputados de outras categorias. Então eu tenho representante evangélico, representante da polícia, representante dos vigilantes, representante de diversos segmentos. E não temos o representante na área da saúde na Câmara Distrital. Eu queria que o senhor fizesse suas considerações sobre isso. Eu entendo o seguinte, o sindicato acho que até faz um trabalho até um pouco além das pernas, ele consegue. Tem conseguido pular as valas aí que são muito largas. E fez muita coisa pelos médicos, tem feito durante o transcorrer do tempo. Eu estou falando uma linha histórica de tempo, as coisas são baseadas no que veio atrás e a gente faz as projeções de futuro nas gestões que a gente assume. Eu acho que o representante é quase que impositivo. Eu acho que essa lei serviu para abrir os olhos, porque a gente deveria ser proativo e não reativo. Toda vez que a gente é reativo, como nós estamos agora em relação à lei, a gente falha na gestão e os colegas nos cobram, porque a hora que os colegas tomarem ciência do que está caindo em cima deles, vão cobrar sindicato, vão cobrar a associação médica, vão cobrar o Conselho Regional de Medicina, que foi pego, assim, digamos, com a brocha na mão e tiraram a escada. E a gente vai ter que responder por isso, temos que fazer a parte reativa. O Carlos falou aqui no início que o sindicato já deu um passo avante, a comissão vai tentar elaborar um conteúdo de lei para poder apresentar a deputada Celina, que se dispôs a nos representar, para mudar a lei. Mas a representatividade, eu acho que não pode ser só do sindicato, porque ela fica um pouco falha. Eu acho que deveria ser uma representatividade, podia fazer um grupo que estudasse leis, mas com componentes do sindicato, componentes da Associação Médica e do Conselho Regional de Medicina, e ter um jeito de ter alguém dentro da Câmara, que pode ser, de repente, um médico aposentado, por exemplo, tipo eu aqui até ouvindo Trindade, mas não estou me propondo não, que eu não tenho tempo agora. Mas é tipo uma pessoa que já está diminuindo as atividades clínicas e tem a disponibilidade de ir. Na SGOB já teve o Alcir falecido, ficava lá todo dia, precisa uma pessoa lá dentro da Câmara, para conversar com os deputados e plotar o que está saindo e trazer para essa instância representativa aqui, onde se discutiria isso, a gente tem que mexer nisso, antecipar. Então eu acho fundamental. Eu não posso deixar, nosso programa está chegando ao final, não posso deixar de agradecer aqui de imediato a esse programa. Eu telefonei para o Ognev Kozak, que é o nosso presidente da Associação Médica de Brasília, que se dispôs a qualquer momento estar presente com isso, ou mandar um representante, ao presidente da Sociedade de Anestesia, o Marcelo Carneiro, ao Dr. Burns, falei com ele da pediatria, e o Davi, da ginecologia, que mandou a Lucila no dia também, o senhor veio também.
e dizer aos colegas que está sendo tomada todas as providências em relação a isso daí, que realmente falta o representante lá, não só para isso, como para outras conquistas que a gente teve e demandas que chegam aqui todos os dias, né? A gente tem que reconhecer essa necessidade que já passou de hora realmente, e dizer também que até uma CAP, uma Comissão de Assuntos Políticos a nível local, é de muita importância, porque são 24 deputados que fazem projeto, e fazem projeto da área da saúde também e colocam em pauta. E tem nível de demagogia nisso. Não tenha dúvida, e interesses também dos demais possíveis que a gente possa imaginar. Exato. Bem, eu queria agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui, como representante do Conselho Federal, do Conselho Regional, da Sociedade de Ginecologia Local, da FEBRASGO, e da MB também, e deixar aqui nas quatro aí, né? E deixar aqui, doutor Trindade, a gente passou um pouco, falou um pouco de FEBRASGO, falou um pouco, acho que no geral, e tanto até da Câmara Federal também, as coisas que por lá acontecem, e deixar aqui um depoimento para o senhor que eu peço que o senhor, Deus dê muita saúde para o senhor continuar aí forte e firme, porque realmente eu estou com quase 30 anos de formado, mas sem demagogia nenhuma, tá? E sem rasgação de seda. O senhor, para mim, é um dos colegas da nossa especialidade no geral, tanto na parte técnica como no conhecimento geral do que nos ajuda, um dos homens mais preparados da nossa especialidade no Brasil. E obrigado pela amizade que o senhor tem por mim. Tá? Deixa meu boa noite aqui. As palavras são elogiosas. Eu agradeço muito ao Carlos aqui. Geralmente pessoas que amigas... Não é por amizade, não, é reconhecimento mesmo. Com olhares mais beneficentes, né? mais como você fez. Eu agradecer muito a todos que nos assistiram aqui, porque eu acho que isso é para reflexão. É bom ter a pachorra de ouvir esse tempo todo a gente falando aqui, né? Mas a gente tem que pensar no futuro e tem que pensar no presente, porque o futuro é preparado com o presente e as ações nós que devemos fazer, que vai ser para nós em parte, mas será pelos pósteros subsequentes. E dentro desse aspecto também, lembrar que sem a ação de todos, nós não chega não. Temos dificuldade. E a gente dará notícia e desdobramento do trabalho que vai acontecer. Boa noite a todos, muito obrigado.